Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje iremos falar sobre tipos de contrato trabalhistas. De acordo com o artigo 442 da CLT, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Um contrato de trabalho é um acordo pré-estabelecido entre a empresa e o funcionário, que pode ser de maneira formal ou informal, a fim de firmar uma relação empregatícia entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou de uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica. Elaborar um contrato trabalhista é uma das principais obrigações de um empregador para com seus contratados, onde ficam definidas as regras, obrigações, direitos e deveres entre as partes envolvidas. Conhece os tipos de contratos de trabalho? Existem três tipos. Os três principais tipos que são o contrato de trabalho determinado, contrato de trabalho indeterminado e o contrato de trabalho intermitente. Falando um pouco sobre o contrato de trabalho indeterminado, esse tipo de contrato é um tipo de contrato de trabalho por tempo indeterminado, é aquele em que não se determina um prazo para o fim de sua cessão. Nesta modalidade de contrato, não existe uma data para encerrar o vínculo entre a empresa e o empregado, sendo a data de encerramento opcional para ambas as partes. Neste caso, quando definida a data do encerramento do vínculo, basta apenas o cumprimento do aviso prévio, seja por meio de pagamento da rescisão ou por meio de trabalho. A depender da situação da saída do colaborador, da empresa, ou seja, no caso o colaborador não tenha falha na conduta, no caso da empresa demitir, ele poderá usufruir o direito ao recebimento de 40% de multa sobre o valor do FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio. Caso o empregado ele peça a demissão, ele perde esse direito de receber os 40% da multa. No caso, ele perde o direito, ele tem que pagar a multa ao empregador. O tipo de trabalho indeterminado é o que geralmente a gente vê mais, que é o que o pessoal trabalha, né? Que você trabalha você não sabe o tempo que você vai sair. Como explicado. Vamos lá. O contrato de trabalho determinado é o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível da previsão aproximada. Segundo o artigo 443 do inciso 1 da CLT, foi criada pela Lei de número 9.601 de 98, e se for prorrogado mais de uma vez, ultrapassando os 2 anos estipulados por lei, passa a ser considerado contrato indeterminado. Então, o contrato determinado ele tem um prazo de 2 anos, ele pode ser prorrogado apenas uma vez, sendo que não ultrapasse os 2 anos. Caso ultrapasse, a pessoa fica pelo tipo de contrato indeterminado. E de acordo com o inciso 2 da CLT, o contrato por tempo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividade empresariais de caráter transitório, de contrato de experiência. Pode ser um contrato por tempo determinado. Após o término do contrato, o trabalhador não terá o aviso prévio, a multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o seguro-desemprego. A empresa ou o trabalhador que encerrou o seu contrato determinado e tenha interesse em contratar o mesmo empregado ou ser contratado na mesma empresa, terá que esperar 6 meses para ser readmitido na mesma modalidade. E o contrato de trabalho intermitente
passou a existir a partir da reforma trabalhista. Tem como característica a não continuidade da prestação de serviço, onde ocorre com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. E, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Segundo o artigo 443, inciso 3 da CLT, o contrato dele deve ser por escrito, constar como será realizado o pagamento ao empregado. Ainda no artigo 452-A, o contrato de trabalho intermitente, ele deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento em que exerçam a mesma função de contrato intermitente ou não. A convocação do empregado no contrato intermitente ele deve ser realizada por meio de e-mail ou telefone com 3 dias de antecedência. O empregado ele pode aceitar em 24 horas para responder se aceita ou não. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços informando qual será a jornada, pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado que não sofre nenhum tipo de punição caso ele não aceite a convocação da empresa. Porém, se ele aceitar e não for, ele deverá pagar uma multa de 50% do valor da remuneração que seria devida. Esse tipo de contrato é aquele... Geralmente, quem trabalha com serviços de garçom, com serviços de buffet, né? Que você não tem uma data específica para ser realizado. São datas alternadas e a pessoa pode ter um contrato comigo, um contrato com terceiros, sendo que... E aí, no dia que ela for convocada, ela vai escolher qual que paga melhor, qual que paga mais, para ela poder ir e fazer e prestar o serviço. Já o contrato de experiência é uma modalidade de contrato de trabalho igual aos demais. O que difere ele dos demais é a sua vigência, que é pré-estabelecida por lei, que não pode ultrapassar o prazo de 90 dias, podendo haver apenas uma prorrogação conforme apresenta o artigo 445, parágrafo único, e o artigo 451. Então, o contrato de experiência, ele é válido até 90 dias. Não pode passar disso. Ele pode ser prorrogado, porém, que não ultrapasse esses 90 dias. Que geralmente as pessoas fazem um contrato de 45. Pode ocorrer também. Contrato de trabalho estagiário. Estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional de ensino, de educação especial e dos anos de ensino fundamental na modalidade profissional da educação entre jovens e adultos. O contrato do estagiário, segundo o artigo 3, na Lei de 11.788 de 2008, o estágio, tanto na hipótese do inciso 1 quanto no artigo 2 desta lei, está previsto no mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional de ensino médio, da educação especial nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados
pela instituição de ensino, celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. No contrato do estagiário, deve conter a quantidade de horas e dias trabalhados. Caso o contrato ultrapasse um ano, o estudante ele tem direito aos 30 dias de férias. Essas férias, ela não é remunerada, certo? O estagiário ele tem direito aos 30 dias do descanso, mas a remuneração ele não recebe, tá? Que devem ser concedidas juntamente com as férias escolares e o estudante não pode ultrapassar a carga horária, de 30 horas semanais. Então, para se considerar estágio, o aluno ou estudante, ele tem, ele tem que estar ele tem que estar estudando, ele tem que ter um vínculo estudantil. Se não tiver, não é considerado um estágio obrigatório. Que também tem um estágio não obrigatório, que é aquele quando você não tem nenhum vínculo estudantil e está fazendo estágio. Esse é o considerado o não obrigatório. Por hoje é só. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, dê o feedback de vocês e até o próximo vídeo.